Santo, santo Ele é. Aleluia. Se assentar sobre o trono do céu. Deus eternamente Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, era e há de vir. Na criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. E há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, és tudo para mim e eu te adorarei. Adorado é o teu santo nome, Senhor, exaltado entre as nações. Toda a terra está cheia da tua glória, e a tua mão operando não há quem possa impedir. Tu és santo, tu és Deus, tu és Senhor, e essa é a nossa adoração a ti. Obrigado por este momento que a tua igreja está aprendendo de ti, na comunhão, na fé, na esperança, na determinação da tua vontade. Tu és santo, Senhor, tu és santo. Aleluia. És tudo para mim e eu te adorarei. E era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis, e eu te adorarei. Eu te adorarei. A paz do Senhor a todos. A mensagem desta noite, ela tem um objetivo, como sempre. Hoje a noite é culto de adoração,
onde a família de Deus se reúne, hoje nos lares, com certeza, visando o propósito de Deus. Eu quero fazer a leitura do texto de Filipenses capítulo 4, versículo 4, e diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E para fechar o texto de Filipenses 4, eu quero focar um pouquinho no versículo 8, que diz: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Essa mensagem, eu creio que vem de encontro à nossa vida cristã. A minha maior preocupação hoje, como pastor, como sacerdote, se encontra exatamente naquilo que representa a consistência das pessoas como membro, como igreja do Senhor. Deus é um Deus de mistério, Deus é um Deus que revela em sua palavra grandes coisas. E toda vez que eu penso na ação de Deus, eu preciso pensar em como está a minha vida. O importante numa noite como essa, de levar uma mensagem até os irmãos, é justamente de uma análise de como está a sua vida com Deus, como está o seu alicerce. É interessante que o apóstolo Paulo, ao escrever a carta à igreja aos Filipenses, ele coloca uma questão, tem uma versão que diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. E é comum, diante de lutas, diante de provas, de alguma forma nós nos retrairmos e deixar que de alguma forma certos sentimentos ocupem a nossa mente, e isso pode gerar em nós aquela questão que eu trago com relação à mensagem de hoje. Como está a sua vida? Como está a sua vida com Deus? Como está o exercício da sua fé? Eu fico muito feliz, não quero ficar me atendo a mensagens de derrota, de fracasso, porque a igreja do Senhor, ela sempre foi alvo de muitas situações. Ela é vitoriosa porque ela está coberta no sangue do próprio Cordeiro. Então, nos alegrar sempre no Senhor deve e precisa ser uma motivação diária, porque desde estar vivo, desde poder anunciar o Evangelho, desde poder ter um entendimento da própria Escritura, isso nos capacita a uma proximidade com Deus, e eu sempre trato isso como razão. Interessante, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. O que é equidade? O que a equidade pode fazer com que as pessoas vejam em nós? Eu me recordo um período em que eu participava do setor de recursos humanos de uma empresa muito grande, e naquele período aconteceu um fato muito interessante. O nosso país passou por uma crise, talvez algumas pessoas vão lembrar disso, em que os alimentos, a gasolina, o próprio salário aumentava quase todos os dias. E depois nós passamos por uma deflação que era o inverso. Você tinha que aplicar uma tabela para poder saber quanto custavam as coisas. Eu lembro que nesse período eu tinha uma responsabilidade muito grande no setor que eu trabalhava, e vinham só notícias ruins. E eu recordo eu lembro desse versículo 6 de Filipenses 4, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. E de alguma forma alguém, olhando para mim, como eu agia, como eu reagia, como eu me comportava diante daquelas cenas, dizia assim: por que você é tão tranquilo com relação às coisas que estão acontecendo? Eu dizia: porque eu aprendi a viver em conformidade com aquilo que a Escritura diz.
O apóstolo Paulo, quando eu volto aqui no texto, mas o apóstolo Paulo, quando ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele nos dá uma lição de vida, ele nos dá uma lição, sabe de quê? De experiência, ele nos dá uma lição de equidade. A equidade é algo que promove em mim o equilíbrio, porque isso é o próprio sentido da palavra, me faz andar de forma equilibrada, de forma tranquila, de forma em que a minha vida possa servir de reflexo. Pensa comigo, quando ele fala aqui, seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor, ele está nos chamando a dar para a nossa geração, para as pessoas que estão ao nosso lado, um exemplo de convivência, de fé. Por quê? Porque o justo viverá da fé. O justo não é aquele que precisa ver. Eu tenho comentado a respeito dessa questão da fé, porque nós estamos num período em que tudo que você aprendeu do Evangelho, talvez vai ser necessário colocar em prática. Se você parar para pensar um pouquinho, nós vivemos uma nação que nunca experimentou, teve sim alguma incursão lá fora, né? Mas nada que pudesse abalar as famílias, as pessoas. Nós temos uma nação que nunca passamos por um tsunami, por um terremoto, por algo significativo. Nós vivemos numa nação em que o Evangelho tem o curso livre. Não agora nesse período, mas quantas vezes eu estive nas praças, eu estive nos bairros, eu estive em locais onde tinha um aglomerado de pessoas e eu levava o Evangelho. Então nós acostumamos com a vida muito tranquila, muito sem uma experiência mais forçada um pouquinho. É como estar no campo, é quando nós fazemos o nosso trabalho de missões e que nós encontramos situações anômalas àquilo que nós temos praticado dia a dia e torna-se desafiador, por quê? Porque nos falta às vezes experiência. E por nos faltar experiência, às vezes nós não aprendemos a nos alegrar no Senhor sempre. Mas é um momento de experiência, é um momento de trazer essa equidade dentro de nós. O mesmo apóstolo Paulo fala em Romanos que o mundo aguarda a manifestação dos filhos de Deus. E quando é que os filhos de Deus podem se manifestar? Em situações, em momentos difíceis, em momentos em que a oração, o jejum, a fé, a posição, a equidade se torna notória às pessoas que estão ao nosso lado. Então eu pego esse versículo 5 aqui: seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Você, meu irmão, você, minha irmã, é aquilo que nós temos comentado a respeito da ação da cruz. Você é a resposta de Deus em Cristo Jesus na cruz. Eu tenho comentado, por onde tenho passado, que a mensagem central das Escrituras é a manifestação da glória de Deus. E a manifestação da glória de Deus é exatamente a vinda de Jesus, o Verbo se tornando carne e morrendo numa cruz, pagando por nós, pelos nossos pecados, ressuscitando e nos dando vida eterna. Agora, qual que é a esperança dessa glória de Deus? É quando Cristo está em você, é quando Cristo está na sua vida, é quando você então pode, através de atos de equidade, de equilíbrio, fazer com que os homens notem que você é uma pessoa que anda na presença de Deus. Volto a citar o apóstolo Paulo, né? Quando ele diz assim, quando ele pergunta, ou faz uma colocação: quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E ele começa a colocar uma série de situações que, se você observar, vem de encontro a cada momento que nós vivemos. É a espada, é a fome, é a peste, é a nudez, é a altura, é a profundidade, são outras criaturas, né? Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então são momentos para mim em que a manifestação da glória de Deus através da igreja, através da sua vida, através das suas atitudes, pode ser notória a todos os homens, se você consegue me entender. Então, sabe, para mim, ao invés de eu perder o meu tempo com medo, lamúrias, multiplicações de coisas ruins, eu vou deixar que a glória
manifeste em mim e que o Espírito Santo haja e fale na minha vida. Esse é o momento. Sim, sem esquecer que nós temos que ser prudentes, porque a palavra diz que temos que ser prudentes. E a prudência faz parte do exercício da vida de todos nós. Mas não podemos perder a fé. Não estejais inquietos por coisa alguma. Esse é um ponto desafiador na vida de todos nós. Por quê? Nós não podemos ser movidos por qualquer tipo de vento ou por todo tipo de vento. Pelo contrário, nós temos que saber em quem temos crido. Nós temos que saber que alicerce e tipo de vida está em mim e que tipo de vida Jesus gerou em mim. Então, o meu pensamento é: não estejais inquietos por coisa alguma. Coisa alguma não deixa de fora nada, pelo contrário, coisa alguma é você não estar inquieto por coisa alguma. Sabe por quê? Porque você tem que dizer assim: firme está o meu coração, ó Deus. Pronto. Aí eu vou trazendo a estrutura espiritual que está dentro de mim para saber como é que eu tenho vivido. Porque se eu vivo a vida simplesmente em cima de uma pregação, que eu volto para casa dizendo: graças a Deus o pastor hoje pregou como nunca, e isso não causa em mim um alicerce, uma mudança, uma estrutura, eu estou apenas vivendo de momento. E o crente não pode viver de momento. Olha, não estejais inquietos por coisa alguma. Isso é desafiador. Isso é um propósito divino e desafiador, porque a nossa alma se abala facilmente. A nossa estrutura é posta hoje em desencontro com uma verdade. Por que desencontro? Porque deveria colocar encontro, né? E desencontro porque muitas vezes, quando as coisas vêm ao nosso encontro, nós esquecemos aquilo que foi plantado, a semente, a boa semente, a graça de Deus. Então, não estejais inquietos por coisa alguma. Mas aí vem o momento, vem justamente aquilo que nos justifica hoje, que diz aqui: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de quem? Diante de Deus. Então, se você tem um pedido, uma necessidade, você tem um medo talvez, se você tem um receio, se você tem uma dúvida, se você está perdendo o sono, se você está com um problema no seu casamento, um problema na sua finança, um problema de enfermidade, a palavra diz: as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Há um Deus que te ouve. A palavra diz em Isaías que Ele não está com os ouvidos tapados, e nem com as mãos impedidas, fechadas, cerradas, de forma que Ele não possa te ouvir e não possa te abençoar. Mas o problema não está em Deus. O problema não está na palavra de Deus. O problema está em como nós agimos e como nós absorvemos isso dentro de nós. É fácil? Não é. Porque se fosse fácil, todo mundo estava conseguindo. A fé é desafiadora, a verdade é desafiadora, o princípio da verdade é desafiador. Então olha comigo: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, em tudo, não é em parte, em tudo, né? Sejam conhecidas diante de Deus. Qual é o meio, qual é o método, qual é o caminho, qual é o sentido que Deus espera de nós? Qual é a ferramenta que você tem? Pela oração e súplica. E súplicas com ação de graças. Interessante aqui, é só oração. Porque a oração às vezes é você falar com Deus. Mero no sentido de às vezes você está acostumado a apenas fazer a sua oração pro forma, oração de agradecimento e tal. Mas aqui, oração e súplicas, não está no singular, está no plural, súplicas, porque você precisa apresentar diante de Deus a sua oração e a sua súplica, e todas as suas necessidades, diz a palavra, precisam ser lançadas nele, lançando sobre ele a sua ansiedade, a sua aflição, a sua necessidade, porque o Senhor ouve. Então, com orações e súplicas, Deus quer ouvir o que está no teu coração. Está com medo? Fala com Deus: estou com medo. Está precisando de alguma coisa? Fala com Deus: eu estou precisando. Deus não é como alguém que você precisa repetir. Deus não é surdo. Deus precisa conhecer o seu coração. Eu citei um dia desse atrás aqui, aquela questão de como Deus age, como Jesus agiu, dando exemplo para nós,
quando aquele cego à beira do caminho, Bartimeu, filho de Timeu, se apresenta diante de Deus, de Jesus, né? Após muito clamor, muita súplica. Se você observar o texto, Bartimeu, ele grita, ele começa a falar: tem misericórdia de mim. E quando as pessoas o apertam, sabe o que ele faz? Ele grita mais alto. Sabe o que o crente precisa fazer em momentos de aflição? Gritar mais alto. Para quem? Para aquele que o ouve, para aquele que tem o socorro. O salmista fala: não olha para o monte não, olha por cima, porque é de lá que vem o socorro. E é interessante que Deus mostra essa questão pela ação e súplica, quando Ele nos prova o coração. O que acontece com Bartimeu? Jesus faz a pergunta, que nós diríamos assim hoje, um bom pensador, né? Alguém que raciocina, fala assim: mas que pergunta sem lógica. Como é que pergunta para o cego o que é que ele quer? Fala, mas é uma pergunta sem lógica. Mas Jesus queria provar a estrutura dentro dele, como Deus está provando em nós a nossa estrutura. Deus está passando hoje um pregão entre as nações para saber quem é crente e quem não é. A própria palavra fala que isso vai fazer descobrir, né, vai fazer a diferença de quem serve e de quem não serve. Vai trazer à tona essa situação de quem serve e quem não serve, quem realmente confia e quem realmente não confia. Interessante isso, se você pensar. Então, quando Jesus indaga a Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Bartimeu simplesmente não tinha dúvida no coração, porque todo o tempo dele ele queria ver. Ele fala: Senhor, eu quero ver. Eu creio que Bartimeu viu muito mais do que uma abertura de olhos. Eu creio que Bartimeu, ele justamente viu o mundo espiritual, o poder de Deus, o milagre de Deus. É tempo disso na sua vida, é tempo disso na minha vida, ver o poder de Deus. Mas não é só oração, é súplica, é clamar, é abrir tua boca, é falar com Deus, é apontar para Deus aonde você precisa, é apontar para Deus como está a sua fé. E por fim ele fala: com ação de graças. Esse ponto aqui para mim é muito mais desafiador. Sabe por quê? Ação de graça é você ofertar alguma coisa, além da sua oração, além da sua súplica. Ação de graça é aquilo que eu faço, é aquele ato que eu faço. É como a chamada oferta de gratidão. Não estou falando de dinheiro, estou falando da sua gratidão. Ação de graça é algo que você pode fazer em função de tudo que você crê e de tudo que você está buscando. E interessante, muito interessante isso. Quando eu citei Bartimeu, eu citei também aquele centurião romano. O centurião romano, ele chega num ponto que ele pede a Jesus, que apresenta a Jesus a sua necessidade. Ele fala: eu tenho um servo criado, eu tenho uma pessoa na minha casa que está dessa forma. E sabe o que acontece? Jesus fala: eu vou curar o teu servo. E aquele homem, então, entendendo a estrutura que estava dentro dele, sendo ainda um cidadão romano, não um judeu, ele fala: não, Senhor, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Olha que coisa, olha o que é a estrutura dentro da pessoa. Eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. E eu sei, eu entendo de autoridade. É esse o momento que a igreja precisa saber, é entender de autoridade. Ele fala assim: eu entendo de autoridade. Sabe por quê, Senhor? Eu tenho soldados sobre o meu comando. Sabe o que é que você tem sobre o seu comando? Anjos, a palavra, a fé, a ação de graças, a súplica, a oração. Tem muita coisa que está nas suas mãos que talvez você não tenha pensado hoje. E aquele centurião fala para Jesus: olha, eu digo ao meu soldado, vai. E ele vai. Depois eu digo: venha, volta aqui. Não vai mais não. Ele volta. Eu fico imaginando essa cena, o comandante chegando aqui: ó, vai lá fazer isso para mim. Sim, senhor, estou indo. Começa a caminhar, depois: soldado, pois não, volta. Estou pensando melhor aqui. Ele volta: pois não, senhor. Não, quer saber? Vai. E ele disse: ao meu comando o soldado faz o que eu mando, o que eu peço. E sabe o que é a estrutura dentro da alma de alguém? É aquela palavra que aquele soldado, aquele centurião disse para Jesus: basta uma palavra sua. Se o senhor disser aqui, o meu servo lá vai ser curado. Sabe qual foi a resposta de Jesus?
nem em Israel eu vi tanta fé. Às vezes a gente ouve um texto, ouve uma mensagem dessa, ouve uma pregação, lê a palavra, lê a escritura, e aquilo não mexe com a gente. Você sabe o que Jesus está procurando em nós hoje? O que tem de fé dentro de nós? E aquele centurião demonstrou o que é fé. Como? Dizendo, não precisa o senhor ir lá, basta uma palavra tua. Não precisa o senhor se mover, porque eu sei o que é isso. E dessa forma, aquele homem foi louvado pelo próprio Senhor da eternidade. Nunca vi fé, nem em Israel, como a desse homem. Um outro fato interessante, que eu também já citei, só para a gente continuar o nosso texto, é daquela mulher do fluxo de sangue, e que todo o contexto das escrituras ali na passagem, não nos aponta que alguém tenha pregado o evangelho para ela. Não nos aponta que alguém tenha evangelizado aqui, ó, vai passar Jesus o Nazareno aqui, se você tocar nele. A estrutura dentro dela dizia, se eu tocar no vestido deste homem, eu serei curada. Então é isso que Deus está procurando em nós hoje, essência. Sabe qual é o momento? É o momento de você viver o que você ouviu nas pregações até hoje. E aquela mulher sai e enfrenta uma multidão, e toda vez que um milagre tem para acontecer, costuma ter uma multidão contrária. E hoje talvez muitos crentes estão enfrentando essa multidão. Multidão de pensamento, multidão de conceito, multidão de medo, multidão de receio, multidão de depressão, multidão de angústia, multidão de erro, multidão de ausência de fé, multidão de pecado. É tempo, sabe de quê? De arrependimento. Por muitos anos a igreja cristã tem pregado, sabe o quê? Somente prosperidade. Deus quer arrependimento, quer lágrimas, quer oração, quer súplica. Deus nos levou para o cantinho secreto, para o lugar secreto, aonde você tem que orar, aonde você precisa responder aquilo que Ele plantou dentro de você. Lembra da parábola da semente? Qual é o terreno em cima de estrutura dentro da nossa alma? Quando você enfrenta algum problema e que alguém fala, olha, aqui eu conheço um remédiozinho, aquela estrutura já está dentro da... Aquela mulher gastou o que ela tinha. Não, a Bíblia não fala se ela era milionária ou não, gastou o que ela tinha. Mas aconteceu um fato muito interessante. Qual fato? Ela gerou dentro dela uma fé. Mas para ela tocar na orla do vestido, eu quero falar para você que a orla do vestido é aquele manto que o judeu veste, né? E tem umas pontas, seriam aquilo ali o vestido, a orla do vestido, né? Mas ela enfrenta uma tremenda multidão. Mas ela tinha estrutura dentro dela, porque ela já tinha gasto tudo que tinha e não teve resposta. Alguém que gastou tudo que tinha, não tinha mais nada a perder em ter uma atitude de fé. E ela começa a confrontar aquela multidão, ia esbarrando, e ela já andava encurvada, e eu creio que ela engatinhou por ali, teve alguns pisões, alguns arranhões, alguns sai para lá, pessoas assustavam porque alguém passando engatinhando, né, nos pés, a sua tendência é afastar, e quando ela chega perto do Senhor, ainda que por trás, ela toca no vestido, e ela é curada imediatamente. Jesus para tudo e fala, espera, alguém tocou em mim. Você pode notar que muitas pessoas que caminham conosco, vivem conosco, estão na igreja conosco, muitas vezes não conseguem entender esse princípio. Quando Jesus fala, alguém me tocou, os seus discípulos falam, mas isso é um absurdo. Você está sendo espremido por uma multidão e fala que alguém te tocou? Ele fala, vocês não entendem, alguém conseguiu extrair de mim virtude. Esse é o momento da fé, em que você extrai do Senhor virtude, em que você extrai do Senhor a resposta que o Senhor já tem preparado para você. Efésios 1:3 fala que toda sorte de bênção, né, nós temos nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então o que a Bíblia está dizendo? Use fé, saque aquilo que é seu no mundo espiritual, chame a existência. Mas sabe o que é? Não é com essa ação de evangelho de prosperidade, é evangelho do reino, evangelho de vida, evangelho de espírito e vida. Então, aquela mulher, quando tocou na orla do vestido, ela recebeu pela fé aquilo que ela tinha. Por isso que a palavra está dizendo aqui, ó,
pela ação de graça, pela oração e súplica com ação de graça. E sabe o que vem o versículo 7? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Isso aqui, né, pastores, você, meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, paz é algo fundamental para se servir a Deus. Lembra disso? Ele fala, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento. Ninguém entende essa paz. O que é que o salmista fala no Salmo 23? Disse disso, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Coloca-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você já imaginou essa cena? Você já trouxe contexto racional essa cena? Tudo está ao redor de você te cercando como inimigo, e de repente o inimigo olha para te acertar, para te matar, para te destruir. Você está sentado numa mesa, comendo, se deliciando, e ainda chega alguém e unge a sua cabeça, e você está ali cheio de alegria. Essa é a ação do Espírito de Deus na vida de quem crê. Então aqui, o medo não pode vencer a esperança. Você me entende? O medo não pode vencer a esperança, não tem sentido isso. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, se você é crente, se você tem no coração a palavra de Deus, é tempo de manifestar o que Deus plantou em você. Aí sim, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. A palavra de Deus é escudo e broquel. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é suficiente. Detalhe que eu quero colocar aqui, um detalhe, todo tempo que eu ministro o Evangelho, eu me recordo os últimos dias em que o meu pai estava vivo. Havia me instruído para ir até a casa dele porque ele precisava conversar comigo. Eu me recordo que eu saí do chuveiro, entrei no meu carro e fui parar na casa do meu pai. E ele estava um pouco triste, um pouco preocupado, e nós conversamos. E naquele momento eu disse para ele assim, 88 anos de idade, já fragilizado por dentro, embora que era um homem muito forte. Eu disse, meu pai, o Espírito de Deus me incomodou de vir conversar com o senhor, e a pergunta é, qual é o momento que o senhor está vivendo? Qual é o medo? Qual é o receio? Ele disse, bom, depende do que você quer ouvir. Eu disse, eu quero saber se nesse momento o senhor está temendo a morte. Ele disse, bom, ninguém exatamente quer viver, mas ninguém tem tanta honra de viver 88 anos como eu vivi. E foi interessante aquela conversa, sabe por quê? Porque eu disse para ele assim, volta comigo lá no seu ministério, no tempo da sua pregação, no tempo da sua mensagem. Ele disse assim, como é que você como pregador fazia? O que você instruía a sua igreja, as ovelhas? Não era a respeito de Cristo, não era a respeito de morrer em Cristo por causa da salvação. Não é isso que nós cremos no Evangelho? Não é isso que é a minha mensagem? Não é isso que é a mensagem de um pastor consciente do seu chamado, do seu ministério? O que eu quero passar para os membros da casa de oração? O que eu quero passar de mensagem para os nossos pastores? O que eu quero passar de mensagem para o pecador? Eu quero passar a mensagem de uma salvação e vida eterna em Cristo Jesus. Eu quero passar para você, eu tenho que passar pelas Escrituras a certeza de que quem entregou a vida em Cristo tem vida eterna. E ele mesmo disse, né? Tem pessoas que falam assim, você já deve ter escutado, olha, só para a morte não tem jeito. Eu creio que a maioria já ouviu isso. Mas Jesus fala que aquele que crê em mim, que crê nele, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, para a morte tem jeito. Crer em Jesus, ter vida em Jesus, ter momento de
externar essa fé por causa daquele que te salvou. E eu lembro dessa conversa com meu pai, mais ou menos nesses termos. E eu disse: em que nós cremos? Por que nós pregamos o Evangelho esse tempo todo? Por que a mensagem que nós levamos às pessoas é uma mensagem de esperança para a vida eterna? Porque o fim da nossa fé é a salvação. Ele se alegrou, disse: filho, eu precisava dessa conversa. Então talvez essa noite você precisa dessa mensagem. Talvez essa noite você precisa dessa resposta. Nem eu, nem você sabemos o que vai nos acontecer nesse foco todo. Mas enquanto há fôlego, e diz que o vírus tira o fôlego, né? Mas enquanto houver fôlego, a nossa posição é adorar o Senhor, é louvar, é orar, é suplicar e apresentar diante dele com ação de graças. Então sabe o que eu penso hoje? Eu não estou focado no que estão dizendo, eu estou focado naquilo que a palavra de Deus diz. Aliás, diga-se de passagem que quem ouve os rumores do mundo não ouve a voz do Espírito. Pessoas que estão agora em sentimentos ruins é porque não aprenderam a confiar. Várias vezes na história, você imagina, Deus chega para Abrão e fala: Abrão, eu tenho uma notícia para te dar. Né? Hoje a gente pergunta: você quer ouvir a boa ou a ruim? Né? Assim? Você tem uma notícia boa ou ruim? Qual que você quer primeiro? Mas Deus não falou isso com Abraão, não. Falou assim: eu tenho uma notícia para te dar. O seu povo, a sua descendência, os que vão nascer de você, vão ser escravos no Egito. 400 anos eles vão estar lá, escravizados. Mas eu, o Senhor, vou me lembrar e vou tirá-los lá com mão forte. 430 anos depois, quantas gerações, né? Sai do Egito, curado, forro, né? Indenizado pelos egípcios, com a proposta de uma terra santa, de uma terra preparada, de uma terra prometida, de uma terra que emanava leite e mel. E ele sai com aquele propósito. E é notório, talvez você já ouviu isso N vezes, o problema daquele povo, o problema daquela nação que saiu do Egito é porque eles estavam livres, mas o coração ainda era escravo. O problema da nossa geração de crentes hoje é porque muitos dos nossos sacerdotes ocultaram a verdade para manter um público sentado em um banco. Quando Oséias fala: o meu povo perece porque lhes falta conhecimento, eles pulam o versículo seguinte que diz: porque o sacerdote recusou o conhecimento, e recusou ministrar o conhecimento. Então, se você hoje, amigo, que está me ouvindo, além das pessoas que estão associadas a nós aqui como membros da casa de oração, se você hoje está com a vida tribulada por causa do momento, te falta conhecimento. E se te falta conhecimento, de alguma forma foi negado, ou não tiveram conhecimento suficiente para te dizer: a sua vida não é aqui não. Aqui nós estamos apenas aguardando novos céus e nova terra, apenas aguardando a eternidade. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui. E dessa forma, eu falo para você com toda certeza, é preciso mexer na estrutura da sua alma. O texto final disso é: guardará os vossos corações, mente, e os vossos sentimentos, porque dentro da nossa mente, sentimentos, intelectos, pensamentos, vontades e desejos, isso precisa estar equilibrado com a palavra de Deus, porque o Espírito prescruta a intimidade, inclusive sabe o que pedimos e sabe que não sabemos pedir, mas Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse é o momento de você buscar o Espírito Santo. Esse é o momento de você fortalecer a sua vida. Esse é o momento de você dizer: firme está o meu coração, ó Deus, cantarei e entoarei louvores ao teu nome. Não fique enchendo a sua mente de negativo. Não fique enchendo a sua mente de vazios. Já pensou em encher a mente de vazios? Né? É complexo falar isso, né? Mas Deus conhece a obra que está dentro de você. Deus conhece a estrutura do seu coração. E Ele é capaz de, pelo Espírito, te fortalecer, mudar, alterar, derrubar algumas estruturas falsas e colocar as estruturas verdadeiras. Não se deixe enganar.
Esse momento é o momento de manifestar a glória de Deus através da sua vida. Aguarda a manifestação dos filhos de Deus, porque diz que a natureza ou a criatura geme, e até os filhos gemem. Lembra disso? A criatura geme, e os filhos, que são novas criaturas, também gemem. E o mundo aguarda o que está dentro de você, que Deus colocou através de Cristo e da pregação do Evangelho. Essa é a mensagem, esse é o desafio, esse é o ponto da nossa fé. Esse é o ponto de você dizer: eu sei em quem eu tenho crido. Aquela mensagem do apóstolo Paulo, quando fala eu posso todas as coisas, do capítulo do versículo 13 daqui, naquele que me fortalece. Mas vem comigo um pouquinho no versículo 10, Filipenses capítulo 4, que nós estamos lendo, versículo 10. Ora, muito me regozijarei no Senhor, por finalmente reviver as lembranças de mim. Vou ler o versículo todo. Pois já vos tinhas lembrados, mas não tinhas tido oportunidade. Não digo, olha aqui, isso como por necessidade. Olha que lição de vida em Cristo. Porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então você, olha, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo alegrai-vos. Já aprendi a contentar-me com o que tenho. Sei estar abatido, estrutura da alma. Você sabe passar pelo abatimento? Fé. Sei também ter abundância. Espera aí, que coisa interessante. Sei estar abatido. Ao invés de eu entrar em trauma, em mágoa, em depressão, em angústias, eu falo: eu sei estar abatido. Eu tenho uma coisa que eu falo com as pessoas, que eu gosto de estar sozinho comigo mesmo e com Deus. Eu sei estar sozinho com Deus, ou seja, eu não chamo de solidão, eu chamo de momento de intimidade. Então eu sei estar abatido, o apóstolo Paulo fala: em toda maneira e em todas as coisas estou instruído. Isso que chama experiência. Por isso que eu disse que muitas vezes o nosso problema, pastores, membros, igreja, é que nós não temos a instrução de como passar por coisas como essa que nós estamos passando. Não vivemos guerras, não vivemos pestes, não vivemos fomes, não vivemos aprisionamentos por causa do nome de Jesus. Nós somos livres. Oi, Jesus te ama. Vai falar isso em países que o nome do Senhor é proibido? Aqui é fácil bater no peito, porque... Não. A estrutura dentro de você. Olha, em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome. Desafiador isso. Instruído a ter fartura ou ter fome. Tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Aí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Todavia, fizeste bem tomar parte na minha aflição. Esse é o detalhe para todos nós nesse momento. Participarmos da aflição um do outro. Então eu gostaria de encerrar aqui esta mensagem dizendo isso: posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando me regozijo e me alegro sempre no Senhor. Eu vou orar e depois nós vamos pedir a Leudes, a igreja está bem vazia, mas está cheia do Espírito de Deus, para nos cantar um hino alegrando ao Senhor. Se você puder, una sua fé conosco, se quiser fechar os olhos, com eles abertos, mas se posicione agora como um crente, como alguém que teme o Senhor. Vamos orar. Pai Santo, aqui no teu altar, o altar que somos nós, o altar que é a tua igreja, com todo o corpo reunido, Senhor, de uma forma, ó Deus, online, espiritual, nós cremos nessa palavra, cremos, por isso nós pregamos. Eu quero declarar ao Senhor que
A tua igreja nesse momento é exatamente o instrumento que a tua mão desejou ter. Uma igreja que clama, uma igreja que ora, uma igreja que se ocupa em trazer aquilo que o Evangelho diz. Sermos nova criatura. Então abençoa o teu povo nos 4 cantos da terra. Abençoa, Senhor, o Espírito traga mensagens do trono de Deus, aquela mensagem que está sendo gerada agora no trono do Senhor, e que possamos realmente estabelecer a manifestação da glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, fortaleça a tua obra, fortaleça o chamado, fortaleça a salvação. Fortaleça a salvação. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, entregue. Confesse aonde você estiver, porque o Senhor fará diferença. Trazer salvação. Importa que o Evangelho seja anunciado. Senhor, fortaleça o teu povo, fortaleça a tua igreja, e que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Ouça essa canção e após estaremos voltando, para onde devemos sempre estar nesses dias, dentro das nossas casas, orando. O Senhor te abençoe. Nós temos aí, através do Face, através do Instagram e através do YouTube. Você pode procurar IAPV, Casa de Oração, IAPV Sede, IAPV Sede. O Senhor é contigo. Levanta a tua fé, levanta os teus olhos. Não deixe o negativo entrar na sua vida, não. Adore o Senhor com ação de graças. Ela um dia fugiu como emblema de vergonha.
Terça-feira, 19h30, teremos a transmissão de mais um culto. Deus te abençoe, fique na paz. Lembra disso, Cristo em nós é a esperança da glória. O Senhor é contigo como um poderoso guerreiro. A paz do Senhor a todos.